Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ler. É sentar, pegar um bom livro e gastar tempo naquele livro. Claro que quando a gente lê, a gente adquire conhecimento, a leitura, ela nos ajuda em vários fatores, né? Você melhora a sua escrita, você melhora a sua interpretação de texto. São vários os fatores que são positivos relacionados à leitura. Mas eu falo aqui, né, do simples prazer de ler. De você pegar um livro novo e folhear e sentir o cheiro daquele livro, né? O prazer de sentar numa cadeira e gastar tempo lendo aquele livro, né? E por que eu estou falando isso? Hoje eu estava lendo a palavra no Salmo 119, né? E vendo o prazer que o salmista ele tinha na palavra de Deus. E será que esse mesmo prazer que nós temos em ler livros, em ler várias outras coisas, ele se aplica também à palavra de Deus, né? E o salmista ele começa falando aqui no Salmo 119, no versículo 1, ele fala: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração busca. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós somos felizes. A palavra de Deus, ela traz felicidade para nós, ela traz alegria para o nosso coração, ela traz prazer para a nossa vida. E são vários os versículos aqui que vão nos mostrando, né, o que acontece conosco quando nós lemos a palavra dessa forma, quando nós valorizamos a palavra de Deus pelo que ela é. O versículo 11 fala: guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando eu amo a palavra, quando eu guardo essa palavra no meu coração, nós somos livres de pecar. E mais uma vez ele fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por nós mesmos nós não conseguimos enxergar as maravilhas que existem na palavra de Deus, mas Deus ele pode abrir os nossos olhos através da obra do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente enxergue essa beleza que é a palavra de Deus. E ele continua: sim, os teus testemunhos são o meu prazer, e eles são os meus conselheiros. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Então aqui nós vemos como o salmista, como Davi, ele amava a palavra de Deus, o quanto ele valorizava essa palavra. E esse deve ser o meu e o seu coração ao ler a Bíblia. Mas é claro que e muitas vezes talvez essa não seja a nossa situação. Talvez em alguns momentos nós vamos à Bíblia com alguns interesses, com algumas questões para atender às nossas necessidades, os nossos propósitos, para os nossos desejos, para aquilo que nós queremos, e não usada para o principal objetivo dela, que é glorificar a Deus. Qual deve ser o nosso coração ao ler a palavra? Qual deve ser o nosso desejo ao ler a palavra? Para que a gente tenha o mesmo desejo que Davi, que o salmista, ele teve. Nosso objetivo de buscar, de ler a Bíblia, deve ser obter a revelação de quem Deus é, né? Da maneira que ele se revela para nós. A Bíblia, ela é um livro relacional. Deus, ele quer se relacionar conosco através da sua palavra, e por isso ele nos deu a Bíblia, para que a gente se relacione de maneira íntima com ele, para que nós o conheçamos. Nós devemos ler a Bíblia, né, como ela chega a nós, e não como nós nos achegamos a ela, cheio de conceitos, cheios de interpretações, cheios de achismos, cheios de coisas que alguém disse pra gente. Muitas vezes nós nos achegamos dessa forma, querendo usar algum texto para justificar algo que já está no nosso coração, algo que nós já temos em mente. Então usamos ela para o nosso propósito de nos justificar, mas não, nós devemos nos chegar como ela é, olhar para a palavra de Deus como ela é, nos submeter a essa palavra, para que a gente possa enxergar a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que querem se relacionar conosco. Nós devemos receber a palavra de Deus, para que nós possamos ser formados agora e por toda a eternidade, para a glória de Deus. Então a nossa leitura da palavra, o nosso amor pela palavra, ele deve ser para glorificar a Deus, para buscar a Deus, para amar mais a Deus, para nos encher da presença de Deus e saber que essa palavra, ela é salvação para mim e para você. A Bíblia não é meramente um livro,
né? A gente vive tempos onde a Bíblia ela tem sido desprezada, onde a Bíblia ela tem sido colocada em segundo plano e em primeiro plano tem sido colocado palavras de homens, palavras de revelações humanas, mas não uma palavra. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela deve ser recebida em nosso coração como tal. Devemos ter amor por essa palavra para que a nossa vida ela seja transformada. E se eu e você queremos ser alguém que se relaciona com Deus e se também queremos ser alguém segundo o coração de Deus, devemos amar a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia para conhecer o Deus a quem nós servimos. E ao conhecer a Ele, nós também vamos conhecer a nós mesmos. Nós vamos saber quem nós somos. Nós vamos perceber que somos pecadores, que somos indignos de estar na presença de Deus, mas que mesmo assim Ele nos escolheu e mesmo assim Ele nos chama para nos aproximarmos da sua doce presença. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa colocar no seu coração o desejo por se alimentar da sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que Deus abençoe a sua vida.